Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 9 de julho e nós vamos ler Provérbios, capítulo 9. Nesse mês de julho, nós estamos fazendo um estudo de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Ele foi escrito, na grande maioria, pelo rei Salomão, que escreveu dos capítulos 1 ao 29. O capítulo 30 foi escrito por um rei sábio, aliás, por um sábio chamado Agur, e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Esse conjunto de 31 capítulos, que pode ser lido todos os meses, você lê um capítulo por dia e dessa forma você consegue ler Provérbios mensalmente, traz ensinamentos para que se alcance felicidade, realização, satisfação, sucesso, porque são ensinamentos para todas as áreas da vida. É um livro que está dentro da Bíblia, que faz parte dos livros poéticos. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São 5 livros que estão na Bíblia e que são livros escritos em uma forma de poesia, mas que são palavra de Deus. E hoje, lendo Provérbios 9, nós encerramos a primeira parte do livro de Provérbios. O livro de Provérbios se divide em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 9, fala-se a respeito da importância da sabedoria. Então ele começa no capítulo 1 falando que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor significa ter absoluto respeito pelo Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida. No capítulo 2, nós aprendemos como que podemos ter o temor ao Senhor. O capítulo 2 fala que se você inclinar os seus ouvidos para ouvir os mandamentos e que se você dedicar o seu coração a aprender sobre esses mandamentos e que se você abrir a sua boca e pedir a Deus, clamando, gritando, pedindo verdadeiramente por sabedoria, e se você buscar a sabedoria como quem busca prata, como quem busca ouro, como quem busca tesouros escondidos, vai achar e entender o que significa o temor ao Senhor. O capítulo 3 fala que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e que devemos lembrar sempre dele em todos os nossos caminhos, porque faz com que ele endireite aquilo que está torto em nossa vida e ele nos dirige os passos. E o capítulo 3 ainda fala que todo aquele que caminha com Deus recebe vida longa, com paz, com prosperidade, com riquezas e honras. Então existem promessas de quem anda com o Senhor, de quem teme, para quem teme ao Senhor. O capítulo 4 fala que é muito importante adquirir a sabedoria. O capítulo 4 fala assim: de tudo o que você deve buscar, adquire a sabedoria, porque ela é a coisa mais importante. E o verso 23 do capítulo 4 fala que sobre tudo o que você precisa guardar o coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Então, quando o capítulo 4 fala para guardar o coração, ele está dizendo: cuide da sua vida emocional, cuide das suas emoções, cuide do que você deixa ficar no seu coração. Se você deixar o coração carregando mágoa, raiva, ódio, inveja, ressentimento, fofocas, palavras malignas, maledicência, reclamação, você vai ter uma vida muito ruim. Mas se dentro do seu coração você tiver alegria pelo bem do próximo, se você tiver no coração a paz, o perdão, se você tiver no coração a ressignificação, que é olhar o que aconteceu de mal na sua vida e limpar o coração e usar as experiências negativas, canalizando para uma coisa boa que você possa fazer, que seja ajudar outras pessoas para que não passem por aquilo que você passou, então você passa a dar propósito, sentido na sua vida. O capítulo 5 fala sobre o casamento.
sobre a importância de ter a sabedoria de valorizar o seu relacionamento conjugal, de valorizar a sua família, de não dar espaço para que pessoas de fora entrem no seu lar e destruam a sua casa. Nós temos visto quantas famílias que estão sendo destruídas porque seja o homem, seja a mulher, deram espaço para um flerte, para um relacionamento que durou pouco com um colega de trabalho, com um colega de faculdade, com alguém que acabou com algum vizinho e acabaram destruindo a sua família. O capítulo 6 fala sobre a importância de cuidado com a vida financeira, não assumir a fiança, empréstimo de dinheiro, fala sobre fugir da preguiça, do comodismo, sobre ter iniciativa em relação a buscar negócios. Também fala que devemos ser humildes, fugir da língua mentirosa, fugir das mãos que fazem o mal, fugir também de ter um coração perverso, de ter pés que se apressam para fazer o mal, de sermos testemunhas falsas, que saiamos, escapemos disso, e que também fala também sobre a importância de não afastar os irmãos. Deus detesta aquelas pessoas que criam confusão, afastam as pessoas. Também fala sobre fugir do adultério, na parte final do capítulo 6, e sobre a importância de obedecer e honrar os pais, porque os conselhos dos pais livram da pessoa imoral, da mulher imoral, do homem imoral. Os conselhos dos pais ajudam a seguir pelo caminho certo. Provérbios 7 fala sobre o cuidado com relação às pessoas sedutoras, aquelas pessoas que são casadas, mas que são adúlteras. O capítulo 7 fala de uma mulher especificamente, que ela é adúltera, que ela agarra um jovem no meio do caminho, perto da casa dela, e ela fala para ele: eu paguei os meus votos, eu tenho um relacionamento com Deus. Então agora nós podemos passar a noite juntos, o meu marido não está em casa, não vai acontecer nada de mal. Então o capítulo 7 alerta aquele que é jovem, aquele que é solteiro, também aquela que é solteira, para o adúltero, a adúltera, que se fuja das pessoas que são casadas e que fazem propostas indevidas, indecentes, que você não concorde jamais com nenhum convite dessa natureza. E o capítulo 8 fala sobre a importância da sabedoria, que a sabedoria ela anda juntamente com o conselho, com a verdade e com a retidão. Nós lemos ontem em Provérbios 8 que a sabedoria é uma pessoa. Essa sabedoria é a pessoa de Jesus. Nós estudamos ontem que a sabedoria é o próprio Deus. Deus criou todas as coisas com Jesus. E Jesus é a sabedoria. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. Quando você está lendo a Bíblia, você está conhecendo a respeito de quem é Jesus. A Bíblia, a palavra é Jesus. Como que podemos dizer isso? Lá em Apocalipse, no capítulo 19, está escrito que Jesus é a palavra. Então, tudo que você lê na Bíblia revela quem é Jesus. Então, Jesus estava junto com Deus quando todas as coisas foram formadas, quando todas as coisas foram criadas. Ele é a sabedoria. Ele é Deus. A sabedoria, ela é uma pessoa. Agora que fizemos esse resumo em 9 minutos aqui, podemos entrar no capítulo 9 de Provérbios. O capítulo 9, ele continua o capítulo 8. O capítulo 8 e o capítulo 9 têm uma relação direta e o capítulo 9 encerra o primeiro bloco de Provérbios. Esses 9 capítulos falam sobre sabedoria. A partir do capítulo 10 até o capítulo 24, nós temos capítulos que falam sobre vários temas. Você verá amanhã, quando lermos Provérbios 10, que
existem vários conselhos. Existe uma temática principal, um número de versículos maior sobre um assunto em cada um dos próximos capítulos, mas existem muitos conselhos nos próximos capítulos, do capítulo 10 até o 24. E só para que você tenha uma visão ampla de Provérbios, no capítulo 25 até o capítulo 31, nós temos o último bloco, que se chama Os Provérbios dos Reis e dos Nobres. Nós chamamos o último bloco de Provérbios dos Reis e dos Nobres porque são provérbios que foram escritos para os reis. Então foram provérbios que foram separados para os reis. Inclusive, o último capítulo, que é o capítulo 31, foi escrito por um rei, o rei Lemuel. Então nós vamos seguir nesse mês de julho estudando a Bíblia na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. Se você entrou nesse capítulo 9 e não acompanhou a leitura dos capítulos anteriores, eu convido você a ler os capítulos anteriores que estão gravados aqui para que você possa ter uma visão ampla dos ensinamentos de Provérbios. Aqui nós apresentamos um resumo breve aqui em linhas gerais. Agora, Provérbios 9, para que você entenda Provérbios 9. Provérbios 9 é um capítulo muito simples. Ele fala que, de um lado, nós temos a sabedoria. Sabedoria é a pessoa de Jesus. Nós já falamos isso ontem, quando lemos Provérbios 8. E a sabedoria convida todas as pessoas para que possam se sentar em um banquete, onde você vai receber tudo o que precisa para ter uma vida feliz. E depois, do outro lado, existe uma mulher. Nós vamos ler aqui, você vai ver que existe uma mulher que é a tolice, e ela também preparou uma mesa, e ela também convida todas as pessoas para se sentarem na mesa dela. Então, Provérbios 9 nos ensina que todos os dias você recebe, nós recebemos, propostas de Jesus, da sabedoria, para sentarmos à mesa com Ele, para termos o alimento que vem dele e para termos a alegria que vem dele, ou podemos sentar na mesa da tolice e receber como resultado, como consequência, o mal pelos nossos atos. E Provérbios 9, no meio, fala que nós devemos andar com os sábios e não corrigir os tolos. Se você corrigir um tolo, você vai tomar uma afronta para si. Quando você corrige um tolo, ele olha para você e fala: quem você pensa que é para me corrigir? Ele não escuta o que você fala e ainda fica ofendido por você falar uma coisa que corrija ele. Então o texto fala: não corrija o tolo, corrija o sábio. O sábio vai amar você quando você o corrigir, mas o tolo te odiará por você corrigi-lo. Então, vamos ler aqui Provérbios 9. Veja aqui a primeira parte, o verso 1. A sabedoria, veja que a palavra sabedoria está em letra maiúscula. Está em letra maiúscula porque se refere a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então, a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Essas 7 colunas, que são os fundamentos, os alicerces da sabedoria, são a informação, o conhecimento, os conselhos, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então, explicando aqui essas 7 colunas, o Senhor Jesus construiu uma casa baseada em informação. Toda pessoa que chega até Jesus busca se informar a respeito do que é melhor, a respeito do que é justo, a respeito do que é honesto, a respeito do que é verdadeiro. Ontem nós lemos Provérbios 8, e Provérbios 8 fala que a sabedoria anda com a verdade, com o que é verdadeiro, com o que é reto, com o que é justo, com o que tem juízo, com o que tem conselho, com o que tem correção, com o que é honesto, com o que é íntegro. Então, ontem nós falamos que a sabedoria anda com todos esses ensinamentos. Então,
a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. A primeira coluna é a informação. A pessoa que segue uma vida feliz é uma pessoa que busca informação, não uma pessoa que segue a vida seguindo aquele lema, deixa a vida me levar. Tem pessoas que acordam e vivem para comer, beber e atender às suas necessidades físicas. Elas não pensam a respeito da vida espiritual, elas não pensam a respeito de educação financeira, elas não pensam a respeito de cuidar da sua família. São pessoas que não entendem que quando exercem paternidade e maternidade, têm um papel importante na educação, na preparação, na formação dos seus filhos. São pessoas que relaxam em buscar informação, entendimento. Então, a primeira coluna é informação. A pessoa busca informação e, a partir dessa busca, ela recebe a segunda coluna, que são os conhecimentos. Conhecimento é conhecer, é saber, falar a respeito daquilo que buscou-se informação. Depois que uma pessoa busca conhecimento, surgem dúvidas. Quando você aprende um assunto, você não sabe tudo de uma vez. Você precisa ir para a terceira coluna, que são os conselhos. Você pede conselhos para as pessoas que são experientes, para um professor, para o pai, para a mãe, para o pastor, para uma pessoa que exerce liderança, para aquela pessoa que é o líder, o responsável por aquele conhecimento, por aquele treinamento, porque é aquela pessoa que já tem experiência e pode dar conselhos. Depois, você passa para a quarta coluna, que é a inteligência. A inteligência é usar o raciocínio, o esforço próprio, o esforço da razão, o esforço mental. Depois que uma pessoa adquiriu informações, conhecimentos e pediu conselhos, ela precisa pensar a respeito de tudo aquilo que ela colheu, para que ela desenvolva a sua inteligência, que vai levar a pessoa para a quinta coluna, que é o entendimento. Uma pessoa tem entendimento quando a pessoa consegue falar a respeito daquele assunto com facilidade. Você entende como você prepara uma certa receita, você consegue falar facilmente. É assim, é dessa forma, você precisa fazer dessa forma, desse jeito, dessa maneira, porque você buscou informação, conhecimento, pegou conselhos, onde você recebeu a correção, usou a sua razão, a sua inteligência e chegou a entender aquilo que você explica, que você fala. Quem tem entendimento chega na sexta coluna, que é o discernimento. Discernimento é a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é puro e o que é impuro, entre o que é justo e o que é injusto. A capacidade de discernimento, ela vem quando você entende bem o que é que você deve fazer em cada situação. E a sétima coluna é a prudência, é a capacidade de você escolher a melhor decisão para cada situação. Às vezes, você não está fazendo alguma coisa errada. Por exemplo, comer uma feijoada é bom, mas comer uma feijoada à meia-noite, perto da hora de dormir, vai fazer mal. Então, a prudência, dando um exemplo simples, é quando você tem 2, 3, 4 opções, você consegue decidir qual é a melhor opção para você naquele momento. Então, essas são as 7 colunas da sabedoria. O Senhor, ele é a sabedoria, ele construiu a sua casa sobre 7 colunas. Agora o verso 2. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Então você vê que o Senhor, ele mandou matar animais, significa ele preparou uma mesa farta, a melhor mesa, com a melhor refeição para servir aos seus convidados. Preparou o vinho e pôs à mesa, o vinho simboliza preparou a alegria. Ele preparou a alegria para aqueles que se sentam na mesa dele. Verso 3: Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Os empregados do Senhor Jesus são todos os que anunciam a sua palavra,
todos aqueles que anunciam a sua mensagem. Eles são os servos do Senhor, aqueles que estão convidando as pessoas, dizendo: venham para o banquete que Deus reservou para todos os que querem vir para esse banquete. E quando ele fala que mandou gritarem do lugar mais alto da cidade, isso significa que Deus espalha os seus empregados, os seus servos por todos os lugares. Você está ouvindo essa mensagem por meio desse estudo bíblico. E existem pessoas que estão ouvindo a mensagem, recebendo um folheto nas praças, nas ruas, pessoas que estão ouvindo a mensagem por meio de um vizinho. De repente, você já pregou a palavra de Deus. Quando você está fazendo isso, você está sendo um servo, uma serva do Senhor, está anunciando o reino, trazendo pessoas para essa mesa, convidando para esse banquete. Agora o versículo 4 começa a falar qual é o convite. O versículo 4: entre gente tola, e disse às pessoas sem juízo. 5: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Então, verso 6: deixem a companhia dos tolos e vivam, sigam o caminho do conhecimento. Esse é o convite que o Senhor Jesus faz todos os dias. Que os tolos, quem são os tolos? Os que se afastam de Deus. Aqueles que estão longe de Deus são os tolos. Vamos lembrar de Provérbios capítulo 1. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o respeito extremo pelo Senhor, o respeito absoluto pelo Senhor, o desejo de estar perto do Senhor. Agora, os tolos rejeitam a sabedoria. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Os tolos, eles recusam, eles rejeitam a sabedoria. Eles não querem seguir a Jesus. Eles não querem sentar na mesa de Jesus. Então aqui o verso 4, mas o Senhor está dizendo, entre gente tola. E disse às pessoas sem juízo, venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Agora o verso 6, deixem a companhia dos tolos e vivam. Deixem de seguir com os que estão seguindo uma vida sem direção e tenham vida. Sigam o caminho do conhecimento. Agora o versículo, essa é a primeira parte. A sabedoria está convidando para a sua mesa, para o seu banquete. Agora a segunda parte de Provérbios 9 fala sobre corrigir o tolo e o sábio. Veja o 7. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a palavra vaidosa vem de pessoa vã. Vã é uma pessoa sem valor. Aquilo que é vão não tem valor. Então, se você repreender uma pessoa vaidosa, tem algumas versões que dizem uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, a pessoa que não tem valor, a pessoa que é vã, a pessoa que é vazia, é a pessoa que pensa que sabe tudo. Então, se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Ou seja, é ser xingado, é ser pisado, é ser humilhado, é ser afrontado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Ele vai dizer: quem você pensa que é para falar alguma coisa a meu respeito? Eu faço o que eu quero, eu mando na minha vida, eu cuido do que é meu. Cuide da sua vida. É isso que uma pessoa vaidosa vai fazer. Agora o verso 8. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. 9. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Agora o verso 10. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Então você veja aqui que o verso 10, ele
ele reforça a ideia de que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Esse temer a Deus significa ter absoluto respeito por Deus. A palavra temer tem dois significados. Pode significar ter muito medo e pode significar ter extremo respeito. É nesse segundo sentido que a palavra temer está aqui. Para ser sábio, versículo 10, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. E como que você conhece Deus Santo? Você conhece a Deus na medida em que você lê a Bíblia, porque você vai conhecendo como que Deus age, você vai entendendo o que Deus quer que o homem e que a mulher venha fazer. Então, se você conhece Deus, você tem compreensão das coisas. Verso 11: a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Isso repete Provérbios 3. Provérbios 3 fala: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie na sua própria inteligência. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará os caminhos tortos. E aqui no verso 11 ele repete essa ideia. Veja que no versículo 11 a palavra sabedoria está em letra minúscula. Quando a palavra sabedoria está em letra minúscula, ela está falando a respeito do resultado da sabedoria. Sabedoria em letra maiúscula é a pessoa de Jesus. Sabedoria em letra minúscula é o conhecimento, a informação, o discernimento, a lucidez, a clareza, a compreensão, a inteligência, os conselhos. Então, a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Quem tem relacionamento com a sabedoria com letra maiúscula, que é a pessoa de Jesus, adquire a sabedoria, que é o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento, a clareza, a compreensão a respeito das coisas, a retidão, a honestidade, a integridade, o conselho. Então, isso tudo, que é a sabedoria, fará com que você viva uma vida mais longa. Uma pessoa que tem relacionamento com a sabedoria com letra maiúscula, que é Jesus, adquire sabedoria e nunca se envolve com uma pessoa casada e logo nunca vai correr o risco de morte. Uma pessoa que tem a sabedoria sempre vai buscar entendimento na forma como se alimenta. Então ela nunca vai ficar com doenças crônicas que são decorrentes de uma má alimentação. Tem muitas pessoas que estão doentes por se alimentarem mal. Você pode pensar que isso não tem relação com o espiritual, mas em 1 Coríntios, no capítulo 3, a Bíblia fala que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo e que nós temos o dever de cuidar do nosso corpo físico. E Provérbios 23, nós vamos ler isso. No dia 23, vamos ler Provérbios 23. Você verá que Provérbios 23 fala a respeito de não consumir alimento em excesso, de não se entregar para a gula e não se entregar para a bebedice. Então, a Bíblia fala sim a respeito da forma como nós nos alimentamos e o que nós bebemos. Então, a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa, uma vida longe dos vícios, da gula, da bebedice. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa, porque a pessoa que tem informação sabe como deve se alimentar, como cuidar do seu corpo, como cuidar do seu lar, como cuidar da sua família, como cuidar do seu relacionamento conjugal, como cuidar do relacionamento com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho, como administrar o seu negócio. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Agora o verso 12. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Então, quem zomba
da palavra de Deus, quem zomba do relacionamento com Jesus, quem zomba de quem se preocupa com a sua alimentação e que cuida da sua família, acaba e brinca com essas coisas, acaba sofrendo as consequências. Mas aquele que segue nesse caminho tem o seu lucro. Agora, a partir do versículo 13, nós vemos aqui a falta de juízo, que é a mulher tola. Essa mulher tola que você vai ver aqui no versículo 13 é o oposto da sabedoria. É a tentação, é o convite para que você sente na mesa da tentação. Veja aqui o versículo 13. A falta de juízo, pense aqui, se a sabedoria, com letra maiúscula, é a pessoa de Jesus, aqui no versículo 13, a falta de juízo, pense também que há uma pessoa, a pessoa que traz a tentação para nós no dia a dia. Veja o versículo 13. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa. Espalhafatosa significa que chama muita atenção. Então ela é tola e ela é sem vergonha. Ela é tola porque ela não tem o temor ao Senhor. É aquela pessoa que convida para fazer coisas que não estão ligadas a Deus. E ela é sem vergonha. Sem vergonha significa que não tem vergonha de fazer o que é errado. Não tem vergonha de mentir, não tem vergonha de corromper, não tem vergonha de fazer aquilo que é mal e também não tem vergonha com relação às questões da moralidade sexual. O sem vergonha não é só em relação à imoralidade sexual. O sem vergonha aqui é a pessoa não tem cerimônia, não tem vergonha de enganar, mentir, trapacear. Se ela vender um terreno que não existe para conseguir ganhar um dinheiro fácil em cima de alguém que está sem vigilância, a pessoa faz tranquilamente, naturalmente, sem vergonha nenhuma. Dar um golpe na internet, mandar um e-mail, uma mensagem, pedir um Pix dizendo que vai enviar um produto, a pessoa não tem vergonha. Então, o versículo 13, a falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, uma mulher que é atraente, chama atenção. A tentação chama atenção. Ela é tola porque ela não tem relacionamento com Deus e é sem vergonha, não tem cerimônia nenhuma de fazer o que é errado. Versículo 14. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade. Você veja que, da mesma forma como a sabedoria, nós lemos aqui no versículo 3, que a sabedoria mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Da mesma forma como Jesus chama todos do lugar mais alto, significa que ele chama todos de todas as formas. Aqui, da mesma maneira, no versículo 14, você vê que a falta de juízo, que é essa mulher espalhafatosa, que é a tentação, ela também, versículo 14, senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade. E, verso 15, ela grita aos que passam preocupados com seus negócios, e o convite dela é esse aqui no 16, entre gente tola. E diz às pessoas que não têm juízo. Verso 17, a água roubada é mais gostosa e o pão furtado é mais saboroso. Veja que da mesma forma como a sabedoria fala entre gente tola e avisa as pessoas sem juízo para que entrem, da mesma forma a falta de juízo fala com a gente tola, entre gente tola, e diz às pessoas que não têm juízo. Verso 17, a água roubada é mais gostosa. Aquilo que você consegue dos outros é melhor. Se você engana os outros, é melhor. E o pão furtado é mais saboroso. E aquilo que você consegue com engano, com trapaça, com mentira, com corrupção, isso é bom, não tem problema nenhum. E aí o verso 18, mas os convidados dela não sabem
que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Existe uma consequência para os convidados da falta de juízo, da mulher espalhafatosa. Eles não sabem que eles estão indo para a morte. E muitos que já entraram nessa casa estão nas profundezas do mundo dos mortos. Muitos morreram fisicamente, perderam a salvação, e muitos estão nas profundezas do mundo dos mortos, presos nos vícios das drogas, nos vícios da bebedice, acorrentados em relação ao sobrepeso, porque estão dependentes da gula. Outros estão dependentes do consumismo voraz, que a pessoa não consegue sair das dívidas. A pessoa foi tão tentada nesse mundo que você precisa ter essa roupa de marca, você precisa ter esse tênis, essa bolsa, esse carro, essa casa. E muitas pessoas estão comprando no tempo errado. Você vê o crescimento de leilões nesses últimos anos no país porque as pessoas elas estão sendo tentadas a comprar além do que podem, a comer além do que é necessário, a viver uma vida de coisas que as pessoas não precisam, com intensidade e que trazem o mal. Então, Provérbios 9, ele é um capítulo que fala sobre a sabedoria. O Senhor é a sabedoria, do outro lado existe a falta de juízo. E todos os dias você recebe propostas da sabedoria e da falta de juízo. E o meio do capítulo fala que o tolo, ele segue pelo caminho torto mesmo. E o sábio é aquele que tem o temor ao Senhor, que tem o respeito a Deus e que vai seguir a Deus. E agora eu quero fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração de confissão você confessa que você quer ter relacionamento com Deus e que você quer começar esse relacionamento recebendo Jesus. A Bíblia fala que os nossos pecados nos afastam de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus, para que ele desse a vida dele numa cruz e que pelo sangue dele todos recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Quando você faz essa oração de confissão, você confessa que você quer que Jesus, que você aceita Jesus como Senhor da sua vida e como seu Salvador único. Você está dizendo que é Ele que vai ser o Senhor, o líder da sua vida, e que você reconhece Ele como seu Salvador. Você reconhece que tem pecados e você pede perdão dos pecados e que o sangue de Jesus é que purifica do pecado. Com isso, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você. O Espírito Santo, ele toca no nosso coração quando fazemos coisas erradas. Ele coloca em nós, ele ativa em nós a percepção, a clareza a respeito dos caminhos tortos. Por isso que é importante você ter o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem a percepção, a clareza daquilo que é errado. E quando você recebe o Espírito Santo e aceitando a Jesus, você tem o seu nome registrado no céu em um livro chamado Livro da Vida. Lá no último livro da Bíblia, no Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de juízo final. E a Bíblia fala que no dia do julgamento final, quem estiver com o nome registrado no livro da vida herdará o reino dos céus. Por quê? Quem está no livro da vida é quem aceitou a Jesus e quem seguiu a Jesus até o último suspiro da sua vida. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu peço que você pause esse vídeo e que você pense em Jesus, pense em Deus e faça essa oração que está na tela. Quando você terminar essa oração, você estará para sempre com Jesus e você deve segui-lo participando de uma igreja, de uma comunidade de fé,
de um lugar onde as pessoas convivem lendo a Bíblia, orando e se dedicando a conhecer a Jesus todos os dias. Siga nesse caminho e você será sábio, e você viu o que nós lemos hoje. Aquele que tem a sabedoria encontra a vida longa. Que você encontre a vida longa com Deus, que você sente-se na mesa da sabedoria, que você receba essa sabedoria, que você receba Jesus, que é a sabedoria, e caminhe com Ele hoje e sempre.